Hoje nós vamos falar sobre como ser bem-sucedido. Mas lembrando, o nosso canal não é um canal de coaching, então eu não vou te dar 5 passos para o sucesso, 5 passos para a prosperidade, não é essa a ideia. Eu vou pegar o que eu e a Simone a gente faz aqui em casa, pegando personagens bíblicos, estudando e aplicando na nossa vida. Então a gente hoje vai falar sobre José do Egito. José é um personagem lá do Velho Testamento. José vai estar no livro de Gênesis a história dele. Eu vou colocar aqui para você a referência, para você poder buscar essas informações. José, ele tinha 12, mais 11 irmãos. Ele era uma família de 12 filhos. Então era José e mais 11. E um dia José teve um sonho. E ele contou esse sonho para o pai, para a mãe e para os irmãos. E provocou uma revolta nos irmãos, mas uma revolta porque envolvia uma prostração, alguma coisa dos irmãos se humilhando perante José. E os irmãos ficaram revoltados e passaram a odiar José pela postura, por ele ser o preferido do pai. Então teve muita coisa ali que fizeram com que os irmãos odiassem José. E aí a gente vai para a primeira parte que a gente vai pegar de ensinamento. José um dia, ele orientado pelo pai, a pedido do pai, ele vai até o campo para pegar e olhar o que os irmãos estavam fazendo. Quando os irmãos olham, eu fico imaginando essa cena, né, amor? José vindo, eles começaram a falar, lá vem o sonhador, e começaram a ter raiva. O que a gente... Vamos matar ele, vamos matar ele. E aí um dos irmãos falou o seguinte, falou, não vamos matar não, que é o texto que a Simone vai ler, não vamos matar, vamos jogar ele nessa cisterna, ou num poço vazio, vamos jogar ele aqui dentro para poupar, mas ele não falou que ia poupar a vida, ele falou, vamos jogar ele aqui dentro. E aí olha o texto que a Simone vai ler, vai contar isso aqui, eu vou projetar aqui para você, lê pra gente o texto. Rúben disse mais: Não derramem sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Gênesis 37, 22. Nesse texto, o que a gente observa? Que já começa o milagre de Deus nesse momento. Nesse momento já começa Deus trabalhar na vida de José como um milagre. E precisava que ele passasse por isso, não é verdade? É verdade. E a história de José é tão linda que o que a gente percebe na vida dele é que quando Deus está no negócio, até quem tenta nos atrapalhar nos promove. É bem isso mesmo. Por quê? Porque a ideia dos irmãos era uma ideia de matar José. Eles tiraram uma túnica, uma capa que ele tinha, eles simularam para o pai que o filho tinha morrido, então teve muita coisa envolvendo. E o desfecho não, o começo dessa história é que José ele é vendido por um grupo que estava passando por aquele local. Então tinha um grupo de, a gente chama de mercadores, pessoas que vendiam mercadorias, era natural da época. Eles estavam passando com uma caravana, com um grupo de pessoas, e ele é vendido para aquelas pessoas para ser vendido como escravo lá no Egito. E é isso que a Simone acabou de falar para a gente, que quando Deus está à frente, está à frente do negócio, até quem tenta nos atrapalhar nos promove. E talvez seja isso que esteja passando na sua empresa. Pessoas tentando te atrapalhar ou em outros relacionamentos da sua vida, pessoas que estão tentando te atrapalhar, e você sabe disso. Mas se Deus está à frente, até essas pessoas vão ser usadas por Deus para te promover. Mas a gente não está falando de promoção somente na parte financeira. Nós estamos falando na parte emocional também. E aí a gente vai para a parte 2, que é para a gente fazer o nosso melhor, mesmo que a gente se sinta escravo. Vou continuar a história. José ele é vendido, ele é levado para o Egito como escravo, chega lá, ele é vendido por uma pessoa chamada Potifar. Potifar era uma pessoa muito importante no contexto do Egito. E ele é vendido como escravo. Chega lá, ele começa a trabalhar. Lembrando, José não tinha direito a nada. José tinha direito a alguma coisa? Não. Nada. José não tinha direito a férias, 13º, nada. Salário, ele era escravo. Mas ele trabalha com tanta vontade, com tanto empenho, que olha só o que Potifar faz com José. Lê pra gente, por favor. Assim, José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia.
E ele pôs José por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Gênesis 39, 4. Passou tudo o que tinha. Então, quer dizer, pensando numa pessoa que estava sendo totalmente injustiçada, não estava com os parentes. Eu fico pensando, né, amor? José deitando a cabeça no travesseiro e lembrando, fui jogado num poço, fui vendido, fui trazido para cá acorrentado, amarrado, fui vendido como escravo. Mas chega lá e ele fala, não, ok, eu tenho um Deus que eu sirvo. E ele honrou o nome de Deus. Os versículos Ele anteriores... deu o exemplo, né? Nos versículos anteriores a esse, diz que José deu o exemplo. E isso é muito legal. E por isso Potifar pegou e colocou ele como segundo da casa. E já começou um trabalhar de Deus preparando ele para o futuro. Fica comigo. Porque ele começou a administrar a casa. Uma coisa pequena. E a gente é um exemplo disso. A gente muitas vezes sonha de ser o gerente, o diretor, o CEO de uma empresa, mas a gente não quer passar pelos cargos mais baixos, onde Deus quer que a gente passe, porque a gente precisa aprender. Então a gente já quer ser CEO antes de aprender como funciona todo o sistema. Então, onde você está muitas vezes se sentindo escravo, o que está acontecendo? Deus está te moldando, porque Ele pode ou não te colocar num cargo de liderança. Mas o melhor líder é o que já foi um liderado. Um bom liderado se torna um bom líder. E o que era mais interessante é que José ele sabia que Deus estava com ele. Mesmo ele passando todos esses problemas, ele sabia, né? Ele seja tanto na casa dele, ele sabia disso, no poço ou até mesmo na prisão, né? Exatamente. Então, quando a gente tem essa certeza, a gente não desiste, mesmo que tudo pareça muito difícil. São coisas que a gente tem que aplicar na nossa vida. Mas a gente vai para o próximo tópico. Vou contar rápido. A mulher de Potifar tenta ter um caso com José. Imagina que José fosse um cara bonito e com certeza ele era um cara jovem. E quando eu falo jovem, com menos de 30 anos, tem um texto que mostra isso pra gente. Então deve ser uma pessoa bonita. E a mulher de Potifar tenta ter um caso com ele. E ela começa a sediar. Até o dia que ela espera todo mundo sair da casa e tenta pegar José à força. E nessa fuga, José deixa a capa, ele sai correndo e deixa a capa. E deixa uma parte da roupa dele na mão dela. E ela começa a gritar que ela tinha sido violentada. Mais uma vez, ele foi acusado do quê? De uma coisa que ele não tinha feito. O que acontece? José sai de mordomo, do segundo da casa de Potifar, e vai para a prisão. E aí eu te falo, quantas vezes a gente não é injustiçado no nosso ambiente de trabalho, na nossa faculdade, com os nossos amigos, da nossa família. E até na nossa família. Exato. Quantas vezes a gente é. E o que a gente tem que entender? Que isso pode fazer parte de um propósito maior de Deus. E aí a história continua. José, ele está preso. Ele fica tão dedicado na cadeia, eu não coloquei esse texto, mas ele fica tão dedicado que o carcereiro coloca ele como administrador da cadeia. Aí eu fico imaginando, é uma vida totalmente, assim, é surreal. José, ele passa por coisas que a gente não imagina. E aí lá na cadeia, duas pessoas chegam na cadeia, eu já contei essa história no nosso canal, o padeiro e o copeiro, eles chegam presos na cadeia, ele interpreta o sonho dos dois, e aí o copeiro volta, o padeiro é morto, como o José previu, o copeiro ele volta para a presença de Faraó, ele era o que servia o cálice, e o tempo passa, muito tempo passa, e o copeiro esquece, porque o José falou para o copeiro, lembra quando você estiver na presença do Faraó e fala do meu caso, que eu sou inocente. O copeiro esqueceu totalmente. E aí um dia Faraó tem um sonho. Já escutou esse termo? Das vacas gordas e vacas magras. Faraó tem um sonho. E aí, nesse momento, o network, essa rede de relacionamentos de Davi começa a funcionar. De José. A gente vai falar de Davi. No próximo programa. No próximo programa. Não no próximo, alguns programas para frente a gente vai falar de Davi. Mas começa a funcionar a rede de relacionamentos. Porque o copeiro lembra e fala para Faraó, eu tenho uma pessoa lá na prisão que é capaz de interpretar seu sonho. Então, tiramos mais um exemplo disso. Você não sabe quem está te indicando para o bom serviço.
e nem quando. Você não sabe quando aquela pessoa vai ser usada por Deus para te indicar naquela vaga, ou você não sabe as pessoas que estão falando bem de você no momento que tem que falar bem de você. Tem um versículo para isso. Vamos lá, qual versículo? Provérbios 19, 21. Vamos lá. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. É profundo, porque os planos estão no nosso coração, mas o propósito de Deus que tem que prevalecer. E aí, continuando a nossa história, José é trazido. José, imagina, ele devia estar com uma roupa que não era apresentável, preparam José para chegar na frente de Faraó, e José interpreta o sonho de Faraó. E fala que vai ter 7 anos de fartura, de muita comida no Egito, e 7 anos de fome. E aí ele dá um conselho, eu acho engraçado, né, amor? Ele dando um conselho para Faraó, porque você imaginar a história, ele estava preso, e ele chega para Faraó e fala, olha, o senhor deveria arrumar uma pessoa que fosse capacitada, uma pessoa que tivesse, e dá uma série de qualidades. E Faraó, mais uma vez, vou tirar uma lição disso também, Faraó vai falar, não, você que é a pessoa. Agora você fica imaginando o seguinte, vamos imaginar a figura de José. José, você acha que ele estava pensando que ele seria o segundo no reinado? No reinado todo ele seria o segundo. O friozinho na barriga de... E Eu agora? acho que ele nem imaginava. Não tinha nada. Não tinha... O máximo que ele queria era ser solto. Mas ele ia virar o administrador de tudo aquilo. Então, a gente tira o quê? Tira o quê dessa história? Que quando Deus... Ele foi um excelente líder. É o texto que nós vamos ler aqui. O texto de Gênesis 41, 48. Quando Deus ele te escolhe para uma posição, Deus te capacita. Se você entregar na mão de Deus, Deus te capacita. E aí, olha só o texto que a Simone vai ler. Eu vou projetar. Vamos lá. E José ajuntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Um ótimo administrador que Deus capacitou. Mas tem mais uma coisa. Quando Deus quer te abençoar, ele usa até a pessoa que pode ser o seu inimigo aparente, ou aquela pessoa que você não está esperando ajuda. Deus usa quem ele quer para te ajudar e me ajudar e ajudar a Simone. E no momento que ele quer, ele transforma aquele momento de adversidade, momento ruim, em um momento bom, quando ele quer e quando é para o seu bem. É muita coisa. A vida de José é maravilhosa. Mas você pensa que para por aí? Não tem como. Tem que ler essa história. É maravilhosa. Aí José, que é o próximo tema, que é a próxima parte que a gente vai falar. José, ele fica os 7 anos ajuntando. E aí começa a fome. E aí, para surpresa de quase todos, quem vem visitar José no reinado lá de Faraó? Os irmãos. Os irmãos vêm comprar o quê? Comida. E eles entram para pedir para aquele governador, que eles não sabiam que era o irmão dele, para vender comida para eles. E aí mostra uma coisa muito interessante, que José podia ter se vingado. E aí o que a gente tira de lição disso? Não seja vingativo com as pessoas que no passado te prejudicaram. Se elas estenderem a mão pedindo ajuda, ajude, porque é isso que Deus espera de você. Não é pagar com a mesma moeda. Vocês me venderam? Agora vocês vão ver. Faz uma cisterna maior, vou enfiar os 10 lá dentro. 10. Lá dentro. Não. José começa uma brincadeira com os irmãos, que a gente fala, a brincadeira foi até engraçada. Deus foi trabalhando na vida dele como um todo, né? E ele foi aprendendo com esse tempo que ele passou por isso, Sim. Né? E o que é mais interessante é que ele aprendeu a não viver a tristeza dessa história, porque é uma história triste. Você acaba até chorando com a história de José, lendo ela como um todo. E o que a Simone está falando é porque assim, a gente conta friamente, mas quantas noites José pode ter encostado a cabeça no travesseiro, se era um travesseiro, né? Ou na pedra, onde ele deitava, e ter revivido a saudade do pai, da mãe, dos irmãos, da comida, do cheiro, do gosto.
Ele estava em outra terra, mas ele aprendeu a superar isso com alegria. Ele casou lá no Egito. E ele não ficou falando para Faraó, me solta que eu quero voltar. Não, eu vou viver essa vida que Deus me deu. E ele viveu plenamente. E aí quando ele recebe os irmãos, que ele não se vingou, começa um trabalhar que é o trabalhar lindo de Deus na vida dos irmãos. Porque os irmãos ficaram com medo. José, ele era muito poderoso, eles não sabiam com quem eles estavam lidando, e eles começaram a ter medo de José sem saber quem era o José. Até o dia que José se revela para eles. E tem um texto maravilhoso sobre isso. Fala o texto. Está lá em Gênesis 45, 5. Agora, pois, não fiquem tristes, nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Então, naquele momento que, na verdade, os irmãos eles estavam naquela surpresa de ter sido, porque José se revela para os irmãos, fala, eu sou José. Esse texto que a Simone está falando é José falando, eu sou José, aquele que vocês venderam. E aí José ainda consola os irmãos, fala, além de não ser vingativo, ele fala, não fica triste, porque foi Deus que mandou eu vir aqui primeiro, para preservar a vida de vocês. E para se cumprir aquele sonho lá. O sonho lá do começo, onde existia os irmãos se prostrando perante José. A gente tira muitas histórias e muitas lições disso. Por quê? Porque José, ele nos ensinou muitas coisas da vida dele. Então, antes de você pegar uma palestra motivacional, você pega um personagem da Bíblia e ele vai te ensinar muita coisa. E por isso que eles estão escritos. Para que a gente possa aprender com eles. Desde a gente ser profissional, não se sentir escravo e tudo mais que aconteceu na vida de José. Só que aí, a gente vai passar lá para o Novo Testamento. Lá para a parte onde está falando de Jesus. Aprender com o maior. Aprender com o maior. E a gente sempre vai aprender com o maior. Quem é o maior? Jesus. Então, Jesus, ele mostra pra gente um monte de coisa. Ele mostra pra gente que nós temos que ter amor. Eu vou falar uma listinha pequena de tudo que ele nos ensina. E olha, eu falei nos ensina. Eu falo no presente, não é no passado, tá? Ele ensina hoje. Amor, humildade, dedicação, carinho e etc. Quiser acrescentar? Como ser servo. Como ser servo. Jesus é o maior exemplo para a gente de como servir. Ele sendo Deus, porque ele é Deus. Ele deixou aquele momento de estar lá com Deus, veio aqui até nós, motivo dos nossos vídeos, ele veio aqui, nasceu num ambiente nosso, ambiente sujo, viveu como um de nós, sendo Deus, e aí ele resolve, por vontade própria e por vontade de Deus, morrer numa cruz crucificado, que na época era a pior pena que tinha, crucificado, e aí ele fica lá na cruz durante 3 dias e 3 noites, depois ele ressuscita e ele fala pra gente claramente que a gente tem que aceitar esse sacrifício para um dia ir para o céu. Então a gente precisa fazer isso. Se eu quero ter parte com Jesus, eu preciso aceitar que ele morreu e ressuscitou no meu lugar. Ou melhor, ele morreu no meu lugar, para que um dia eu possa ressuscitar e morar com ele. E aí ele deixa um último texto. Jesus, ele fala uma coisa que ele fala sobre jugo, e aí o jugo é uma coisa que está nas costas do animal, assim, que levava o arado, não é uma coisa que está no nosso contexto, por isso que eu expliquei. Então lê pra gente o último texto, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mateus 11, 29. Quando ele fala descanso para a nossa alma, é porque na nossa sociedade nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão sempre cansadas de tudo, cansadas de todos, cansado de ser explorado, cansado do sistema econômico, sistema financeiro, sistema jurídico, está nos cansando. Então a gente quer descansar, a gente tem que aprender de Jesus, porque o fardo dele, porque ele é manso, e porque aprenda de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então ele quer que a gente ache descanso aprendendo sobre ele. Então, se você quer ter uma nova vida,
aplique os exemplos de José na sua vida. Davi vai Lembre ser o próximo, né? que Deus está trabalhando em Deus sua está vida. trabalhando, mesmo que você não esteja vendo, Deus está trabalhando. E se você é um servo de Deus, Deus está trabalhando para nos ajudar. E aprenda sobre Jesus. Se torne um cristão. Se torne um cristão. Peça para Jesus fazer parte da sua vida, para Jesus entrar no seu coração. Isso é muito importante para você herdar a vida eterna. Legal, até agora, né? Gente, obrigado por ter ficado até agora com a gente. Final do vídeo, eu vou te pedir sempre a mesma coisa. Se inscreve no canal, ativa as notificações, manda nosso vídeo para frente, comenta aqui embaixo. Tudo isso é importante. O nosso canal está crescendo, gente. A gente queria chegar a 1.000 inscritos até setembro, outubro. É a nossa meta. Estamos caminhando. Eu dependo de você que chegou até o final do vídeo para mandar nosso vídeo Compartilhe. e compartilhar, tá bom? Beijão. Até mais.